Hoje vamos trabalhar a raiz quadrada exata, podem ser números fracionários, podem ser números decimais. Como exemplo, vamos pensar em 16/25. Vamos tirar a raiz quadrada do número racional 16 sobre 25. Para você extrair essa raiz, você vai tirar a raiz do de cima, que é 16, na raiz de 16 vai dar 4, e a raiz do de baixo, que é 25, que vai dar 5. Então, a raiz quadrada de 16/25 vai ser 4/5. Mas e se o número for decimal? Pensa comigo no número como raiz quadrada de 1,44. Como é que eu vou tirar essa raiz quadrada? Uma sugestão é que você pense no número sem vírgula. Temos aí 144, né? Se eu tirar essa vírgula daí, o 1,44 vira 144. A raiz quadrada de 144, como você lembra bem, é 12. Então, se nós tivéssemos raiz de 144, nossa resposta seria 12. Agora, tem uma informação bem interessante que com certeza você vai lembrar. A raiz quadrada sempre tem a metade das casas decimais do radicando. Então, se o nosso radicando não é 144, é 1,44, ele tem duas casas decimais. Nossa raiz, se fosse 144, teria dado 12. Mas como é 1,44, que tem duas casas decimais, nossa raiz tem que ter metade dessas casas decimais. Então, a raiz tem que ter só uma casa decimal. Se a nossa raiz, sem as vírgulas, foi 12, e eu vou tirar uma casa decimal, então eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 2. Logo, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, só para relembrar, se o radicando for um número racional fracionário, basta eu tentar tirar a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Se ele for um número decimal, eu tiro a vírgula aqui, para fazer as contas, claro, né? Tiro a vírgula e então extraio a raiz quadrada. E vou lembrar que a raiz, ela sempre tem a metade das casas decimais do radicando. Aí eu volto aí com a vírgula, né, e lembro que o resultado vai ter a metade das casas decimais. Vamos ver mais alguns exemplos. Se eu tivesse raiz quadrada de 121 centésimos ou 121 sobre 100. Como o número é racional, vou tirar a raiz de cima, que vai dar 11, e a raiz do de baixo, que vai dar 10. Então, a raiz quadrada de 121 centésimos é 11 sobre 10. O interessante é que esse 121 centésimos, ele poderia ter vindo raiz quadrada de 1,21. E aí a gente vê outra maneira de extrair a raiz quadrada. Na primeira a gente tirou a vírgula, né? Pensou no número sem vírgula, extraiu a raiz, lembrou da quantidade de casas que na raiz será a metade do radicando. Mas você pode fazer outra coisa. Você pode pegar o radicando decimal, transformá-lo numa fração decimal, numa fração de denominador 10, 100, 1000 e assim por diante, e então extrair como a gente extrai a raiz de um racional fracionário. Como exemplo, nós temos aí a raiz quadrada de 1,21. Como 1,21 tem duas casas, eu vou ler 1 inteiro e 21 centésimos, né? Então eu posso escrever a raiz de 1,21 como a raiz de 121 sobre 100. A raiz de 121 sobre 100 é raiz de 121, que dá 11, e raiz de 100, que dá 10. 11 décimos. Mas o meu original era um decimal, né? Então é natural que a raiz também seja decimal. 11 décimos, basta eu dividir 11 por 10, eu chego em 1,1. Temos aí outra maneira de você encontrar a raiz quadrada exata de um número decimal. É interessante lembrar que, como a gente está mexendo com racionais e raiz quadrada, mesmo nos racionais, a raiz quadrada não admite números negativos. Então, se eu quisesse, por exemplo, a raiz quadrada de menos 25/16, embora 25 tenha raiz quadrada e 16 tenha também raiz quadrada, como o número racional é menos 25/16, não vai rolar. Por quê? Porque não dá para calcular a raiz quadrada de um número negativo. Se eu tivesse, por exemplo, a raiz quadrada de menos 1,69, se fosse mais 1,69, eu sei que a raiz daria 1,3.
Mas como ele é negativo, raiz quadrada de menos 1,69 não vai rolar, não tem como calcular essa raiz quadrada porque não admite raiz quadrada de números negativos. Hoje então nós relembramos um pouquinho de raiz quadrada exata de números racionais. Lembramos que é possível trabalhar de pelo menos duas maneiras para extrair a raiz quadrada de um número racional, seja ele decimal, seja ele fracionário, e também relembramos que não dá para calcular se o radicando for um número negativo. Então, até a nossa próxima aula.